Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a doutora Yolanda Negrão, para quem não me conhece, eu sou cirurgiã dentista e aproveitando, hoje eu venho comentar o caso da paciente Zenilda. São 8 anos dedicados à harmonização facial, desde antes dela existir enquanto especialidade odontológica e posso me dizer basicamente uma pioneira, mas a gente não está aqui para falar disso. Mas por que é importante ressaltar esse ponto? Justamente pela complexidade do caso da paciente Zenilda. Por que eu quero falar também a respeito disso? Muitos aventureiros na internet, muita gente que vive exclusivamente de aparência e na hora do vamos ver, literalmente a hora que o bagulho fica louco, a pessoa não sabe o que fazer. Num caso como esse, eu fiz questão de ressaltar ali e colocar que a gente demora determinado tempo para envelhecer e eu preciso de determinado tempo, de alguns meses da sua vida, para conseguir reestruturar, reestabelecer essa parte do rejuvenescimento, da harmonia da face, essa parte do embelezamento. Gente, não é só humanamente impossível. Isso é uma mentira tão estúpida, que quando eu vejo gente querendo vender seringa, ou vender até procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos com essa promessa, eu penso muito, logicamente, no paciente, mas também imagino as dores de cabeça que esse profissional acaba por ter no futuro. Lembrando, muito eu tenho uma linha de pensamento onde eu não acredito, até por conta de toda a experiência, que quando a gente faz uma consulta, quando a gente propõe um tratamento para o paciente, isso seja algo que deva ser alcançado na sua plenitude, porque eu dependo, isso é real, eu dependo do bom comportamento do paciente, eu dependo da disposição desse paciente, do comprometimento desse paciente para levar o seu pós até o final, para fazer as fases, né, para estar conosco é cansativo, não no sentido físico, mas também emocional, porque quando a gente decide começar a fazer um tratamento como o da Zenilda, eu abraço uma parte do compromisso e o paciente abraça a parte dele, que ao meu ver, aqui dentro do meu consultório, isso se dá de forma compulsória, ou seja, é obrigatório para os meus pacientes manterem, realizarem, seguirem o pós da maneira como eu recomendo, certo? Então, o que me preocupa, me assusta um pouco? Então, o primeiro ponto que eu quero também colocar aqui para vocês, deve ser o terceiro ponto, né, que eu estou chamando de primeiro, a remoção do PMMA, ela não pode ser feita por qualquer pessoa. Quando a gente fala em odontologia, em harmonização facial, em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, as cirurgias estéticas da face, eu costumo dizer para os meus pacientes e para você que está aí me assistindo, nós somos a especialidade dentro da especialidade, porque nós já fazemos uma faculdade voltada para cabeça e pescoço e dentro dessa formação, né, totalmente permeada nessa região do nosso corpo, existem as especializações. Então, tanto a buco como a parte de harmonização abordam estrategicamente vários tipos de procedimentos e um cirurgião dentista bem capacitado, ele é o profissional perfeito, ao meu ver, para conseguir ajudar o paciente a se restabelecer após o uso do polimetilmetacrilato, enfim, dos procedimentos. Acho também extremamente complicado os profissionais que falam sem a menor vergonha na cara que o PMMA não é bem assim sim. E não tem como discutir com alguém que não remove. Eu penso dessa forma muito esclarecida, não tem como, porque o que acontece? O paciente faz e depois, quando ele chega aqui pra gente resolver, eu não vou nem falar pra vocês que o buraco é mais embaixo, porque o buraco ele dá 2 voltas no planeta e volta pra nós. É básico. Então por quê? Por que, doutora, esse vídeo falando sobre isso, se a paciente está linda, maravilhosa? A paciente está linda, maravilhosa porque nós fizemos o procedimento em etapas e porque, de forma muito consciente, nós sempre conversamos, eu esclareço o paciente até de maneira exagerada,
no pré, na consulta, enfim. Porque quando você remove o PMMA, você acaba removendo tecido saudável. Isso em qualquer parte do seu corpo. Então, não tem história. Porque isso daí é um fato. É como A mais B, sabe assim? 1 mais 1 é 2? É básico. Então, é só você olhar o antes e ver o quanto esse jaws dela estava aqui de pendurado, não só por fatores de disposição craniofacial, como também pelos fatores, sim, do peso do material. Então, não se usa, por mais que a Anvisa libere, por mais que existam vários espaços na legislação para que isso seja feito, pode, mas é o que eu falo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, eu estou falando aqui como alguém que fica do outro lado, tendo que limpar a bagunça. Todos os pacientes, invariavelmente, que eu atendi até hoje, foram pacientes que fizeram procedimentos com profissionais habilitados, de classe diferente, de uma classe, inclusive, que evidentemente persegue cirurgiões dentistas. Então, se eu fosse colocar aqui, a título de humilhação, o rosto da paciente pós somente a remoção do PMMA, sem todo o conhecimento que tem que ser empregado para restituir essa face, eu acho não só antiético, como totalmente desnecessário, porque você gera um tipo de exemplo com vias no temor. Olha que absurdo! Sendo que, se eu quisesse, eu poderia falar, olha, isso aqui, esse horror, eu tive que remover, eu removi, e quem fez foi fulano, beltrano, ciclano. Então, tá na hora da sociedade, dos nossos pacientes, de vocês que são meus seguidores, começarem a entender um pouco melhor sobre isso. Eu abraço muitas causas diferentes, eu me qualifico de maneira bem precisa, então chegar e ter um resultado como esse me deixa com o coração cheio de orgulho da odontologia, sim, e eu tenho que expor porque não é o primeiro caso de PMMA, vocês sabem que eu faço. Na realidade, a gente faz até bastante isso, por isso não recomendo de forma alguma, mas eu poderia ter feito a fase 1 dela antes de tudo que foi elaborado para restabelecer o rosto dela e ter colocado ela aqui de uma forma vexatória, desnecessária, humilhante, diminuindo com o intuito de assustar a população e diminuir a classe que realizou o procedimento. Então, para mim, dentro da minha ética profissional, isso é desnecessário, certo? Então, qual é a grandiosidade da abrangência de conhecimento? Você não tem só como remover. Existe a possibilidade, mas você vai deixar esse paciente com muitas sequelas. O paciente do PMMA, na remoção básica, ele fica com muitas sequelas, ele apresenta mutilação de tecido saudável. Então, é estritamente necessário compreender o tempo de tratamento, o compromisso pessoal, e eu tenho que gravar esse vídeo agradecendo demais a paciente Zenilda. A Zenilda e eu tivemos uma história de mais de uma consulta, mais de um ano da gente conversando e eu esclarecendo a respeito de tudo, porque a Zenilda, ela é de Rondônia, ela mora em Vilhena e ela veio para Campo Grande, teve muita coragem, muita fé. A gente tem que ter fé nos outros seres humanos que nos rodeiam, nós temos que ter fé em nós mesmos para passar por isso, porque é emocionalmente estressante, não só para nós, como para ela, em primeiro lugar. Então, visar dar esse conforto emocional para o paciente é algo muito importante, e isso não acontece da noite para o dia. Ter esse entendimento por via do profissional e por via do paciente. Então, eu tenho que gravar esse vídeo agradecendo a ela pela coragem, pela fé, pela cumplicidade, pela parceria. Ela fez tudo direitinho, ficou em Campo Grande, acompanhou, respeitou a nossa equipe, conviveu harmoniosamente conosco, voltou para cá, ela esteve com a gente em julho e agora finalizamos em dezembro. Então, compreendeu essa passagem de tempo necessária para atingir resultados ainda melhores do que esses que estão aí nos registros para vocês, justamente porque ela ainda está com muito edema, ela está com hematomas. Nós concluímos o tratamento há cerca de mais ou menos 7 dias. Então, eu acredito, eu sei,
por tudo que foi feito, que nós ainda temos no mínimo mais 6 meses de evolução de resultado até que se estabilize e ela possa desfrutar dessa perspectiva de uma maneira linear. Então, gente, falar sobre tudo isso, eu sei que às vezes a gente brinca muito, eu já gravei um vídeo sobre isso, mas é necessário sim, é necessário que a gente consiga conscientizar a população a respeito de vários tipos de informação. A gente tem que entender que, para quem vende caixão, a morte é algo positivo. Então não vá pela cabeça de todo mundo. Eu brinco, falo muito aqui pro pessoal que trabalha com a gente aqui na clínica, eu falo, gente, se eu quisesse fazer procedimento em todo mundo que me procura, eu não dava conta. Mas tem casos que não são casos para mim, tem casos que ainda não é a hora de fazer um procedimento como os que a gente realiza. Tem pacientes que podem ter outros tipos de manejo, certo? Então, fica muito atento a quem promete resolução muito simples. Fica muito atento também a quem precisa humilhar os outros na internet para colocar, olha isso aqui que foi feito. Eu acredito que necessitamos de exemplos, mas não dessa forma, onde eu já poderia ter colocado vários pacientes assim, até desencorajando, como eu já falei, mas não vejo a necessidade desse tipo de conduta. O que mais? Entender que existem profissionais de todos os tipos, bons e ruins, dentro de todos os aspectos, os espectros. Todas as vezes que eu faço treinamentos, que eu faço pós-graduações fora do Brasil, nós somos extremamente reconhecidos e bem tratados. A odontologia do Brasil é a melhor do mundo. Eu não estou falando para você entrar aí na clínica da esquina e achar que o cirurgião dentista clínico geral vai conseguir entregar um resultado desse para você. Mas estou dizendo que eu, doutora Yolanda Negrão, CRO-MS 7002, que sim, um cirurgião dentista bem qualificado pode devolver a sua autoestima, pode cuidar de você, isso como qualquer bom profissional, tá ok? Um beijo para vocês que me assistiram até aqui e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.